Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente a que horas você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Caio Vasconcelos, eu sou aluno da disciplina de Cinética Aplicada, que tem como professor o Dr. Clarion Pinheiro. E hoje, juntamente com o Guilherme Brasil, a gente vai estar trazendo aqui nesse vídeo a resolução da primeira avaliação da disciplina de Cinética Aplicada, que está sendo ministrada em junho de 2021. Inicialmente, um breve sumário do que a gente vai estar trazendo ao longo desse vídeo. A parte 1 desse vídeo consiste na solução de 3 problemas que vão ser apresentados. Já a parte 2, ela consiste na apresentação e a discussão de um artigo. E, por fim, na parte 3, a gente vai trazer as referências bibliográficas que foram utilizadas, bem como os créditos e os agradecimentos da apresentação. Então, dando continuidade, inicialmente a parte 1, a solução dos problemas. O primeiro problema, ele diz o seguinte: com relação aos conceitos básicos sobre cinética química, por que um engenheiro químico em formação precisa estudar a cinética química? Bom, a primeira relevância da cinética química na vida de um engenheiro químico seria no aprendizado quanto ao projeto de equipamentos de forma adequada, isso é, sem que haja um sub- ou um superdimensionamento. Isso porque, quando a gente fala desses equipamentos, muito comumente a gente vai estar se referindo aos reatores químicos. E esse projeto adequado, ele consiste num produto que atenda às necessidades do cliente. Então, é de extrema relevância a cinética química no ponto de vista do projeto de equipamentos. O segundo tópico seria para estimar o tempo de vida dos materiais. Foi visto, por exemplo, na disciplina de cinética aplicada, técnicas para estimar o tempo de vida útil de determinados materiais. Isso porque a corrosão nada mais é do que uma reação química também. Um terceiro ponto seria a otimização do rendimento de um processo. Esse rendimento também é conhecido como a conversão. Um engenheiro químico, com base, por exemplo, nos conhecimentos da disciplina de cinética química, ele é capaz de, por exemplo, propor o uso de um catalisador em uma reação química, porque um catalisador nada mais é do que uma substância que propõe uma rota energética, uma rota menos energética alternativa para o desempenho dessa reação. Então, o engenheiro químico, com base nesse conhecimento, seria capaz de realizar tal mudança, tal otimização do processo. Através dos conhecimentos também de cinética química, o engenheiro químico seria capaz de garantir a segurança não só de uma instalação, como também de um processo. São fatores que estão ligados, por exemplo, quando o engenheiro químico estima o tempo de vida útil dos materiais, ele vai garantir que aquele material só seja utilizado até o tempo hábil, né, que ele pode ser utilizado, ou quando ele projeta um equipamento de forma adequada, sem que ocorra, por exemplo, o risco de explosão. Isso porque, quando a gente fala do projeto de equipamentos, muito comumente a gente vai estar se referindo aos reatores químicos. E, por fim, através do conhecimento da cinética química, o engenheiro químico é capaz de estimar a validade de produtos, como, por exemplo, medicamentos, alimentos e bebidas. Para medicamentos, por exemplo, existe um teste de estabilidade que visa justamente identificar o tempo de validade de um determinado produto. O item B da questão 1, ele pede para que a gente defina os seguintes termos: reação química, espécie química e identidade química. Eu, particularmente, optei por resolver essa questão de trás para frente. Isso é, primeiramente, a identidade, em segundo lugar, a espécie, e, por fim, a reação química. Apenas por uma questão didática, eu acredito que no final ela vai fazer um pouco mais de sentido. Então, dando início, quando a gente fala de uma identidade química, é comum a gente se ater, por exemplo, à identidade comum, que é utilizada para as pessoas, como, por exemplo, um RG, um CPF ou uma CNH. Nada mais é do que um conjunto de caracteres que, de fato, identifica uma pessoa. Não é diferente para uma identidade química. A identidade química nada mais é do que um conjunto, né, de números, como, por exemplo, o tipo, o número e a configuração dos átomos que compõem uma espécie química. Aí deve surgir a dúvida: o que de fato é uma espécie química? Uma espécie química nada mais é do que um componente ou um elemento químico que possui uma identidade. Então vejo como são duas coisas que estão relacionadas. E por fim, a reação química. A reação química a gente conhece, por exemplo, como sendo o rearranjo onde ocorre a redistribuição eletrônica dos átomos a fim de que eles adquiram a estabilidade. Entretanto, a gente trouxe aqui uma definição relativamente um pouco mais didática. Uma reação química seria um fenômeno onde uma espécie perde a sua identidade, adquire uma nova forma. E quando ocorre essa mudança, ocorre também a mudança do tipo, do número e da configuração desses átomos, ou seja, uma espécie química perde a sua identidade e adquire uma nova. Bom, então a próxima questão vem solicitar para a gente a apresentação de 3 exemplos, né, de reações químicas, até para dialogar com essa explicação que o Caio já deu para vocês. Primeiramente, a gente escolheu trazer o relógio de iodo, não porque não porque seja uma reação de larga aplicação industrial, até porque o uso dela
prático para fins fora do ambiente didático, é mais para algumas metodologias analíticas. Mas, do ponto de vista didático, ela é bastante interessante, principalmente porque é uma reação com um comportamento cinético altamente conhecido e padronizado. Ou seja, é comum você aplicar essa reação numa prática de química geral, por exemplo, onde você utiliza ambientes reacionais com diferentes graus de concentração dos reagentes, e com isso a mudança de coloração, que vem de uma reação de complexação, esqueci de mencionar isso, ocorre de maneira gradativa, ou seja, a velocidade com que o tempo necessário para essa mudança de cor reduz linearmente com o aumento dessa concentração. E aí, a partir disso, é fácil você elaborar uma apresentação gráfica e extrair alguns dados cinéticos importantes, como a taxa de reação e a própria lei de velocidade, né, de reação, através do estudo da ordem, né, de dependência. Em segundo lugar, a gente escolheu trazer a corrosão metálica, já que, como o Caio falou no exemplo anterior, são tipos de reações de alto interesse para o engenheiro, já que ele vai estar em contato com esse tipo de situação constantemente na indústria. Principalmente no caso da corrosão metálica, né, que normalmente os materiais utilizados para reatores são principalmente metálicos, né, e você entender o comportamento a taxa dessa reação para o desgaste metálico em meio a um ambiente corrosivo é de fundamental importância, até porque a intenção do engenheiro, nesses casos, é minimizar o tanto quanto possível a taxa dessa reação, até o ponto de que ela, para fins práticos, seja desprezível ou adotar as melhores medidas também para não prejudicar a viabilidade econômica do processo. E por fim, escolhi trazer os exemplos de reações eletroquímicas, tanto porque elas são desde da ponta do desenvolvimento científico até com o desenvolvimento de sistemas de conversão de energia, armazenamento de energia, até o caso da própria corrosão, que pode ocorrer por mecanismos eletroquímicos, até uma forma comum de corrosão. Mais especificamente, eu escolhi trazer esse exemplo porque, do ponto de vista cinético, a modelagem dessas reações tem uma peculiaridade bastante interessante. Ela usa equações e modelos bastante distintos das equações tradicionais, que levam em conta desde efeitos de superfície, né, por se tratar, querendo ou não, de uma reação heterogênea, e normalmente as equações levam tanto as taxas de reação quanto de fluxo de massa apresentam uma dependência direta no valor da corrente elétrica, por causa do deslocamento de elétrons. Então, isso leva ao fato de que você fazer o estudo cinético desse tipo de reação acaba sendo bastante prático, porque você literalmente monitorar essa corrente elétrica ao longo do tempo. Então, dando continuidade, a segunda questão, ela tem como seguinte enunciado principal. Considerando uma reação irreversível de primeira ordem a volume constante com a estequiometria A dando B, o item A diz o seguinte: defina um valor de constante da taxa da ordem de 0,001 e 0,01 segunda menos 1. Após a definição da constante da taxa, determine o tempo de reação em minutos necessário para reduzir o número de mols de A para 75% do seu valor inicial, utilizando para isso um reator descontínuo. E além disso, a questão também pede para que a gente determine a conversão. E por fim, discutir o resultado obtido. Bom, a gente optou por resolver essas questões em duas partes. Primeiro, extraindo aquilo que o problema dá para a gente, os dados fornecidos pelo problema ou escolhido por nós, e em seguida a resolução de fato. Bom, então dando início aqui. Inicialmente, a constante da taxa que a gente escolheu arbitrariamente de forma aleatória foi o valor de 0,0045 segunda menos 1. O problema também fala para a gente que o número de mols de A deve atingir 75% do seu valor inicial. Ele questiona para a gente o tempo de reação
Fala também para a gente que é uma reação de primeira ordem, como essa que está aparecendo aqui, ou seja, a velocidade de A é menos a constante vezes a concentração da espécie A. E fala também que a reação é desenvolvida em um reator descontínuo, como por exemplo esse que aparece aí na tela. Apenas a título de conhecimento mesmo, que vai ser útil a partir do momento que a gente vai estar deduzindo as equações, um processo descontínuo ocorre quando, por exemplo, no caso de um reator, os reagentes são carregados inicialmente no reator, ele é fechado, aguarda-se tempo suficiente para que essa reação química ocorra, e por fim, os produtos e também os reagentes não convertidos são retirados de uma única vez, ou seja, não há um fluxo intermediário entre eles. Com relação à resolução, a gente poderia partir, é claro, a partir somente das equações de projetos que já foram deduzidas em sala de aula. Entretanto, a gente acredita que não seja algo tão didático e por isso a gente resolveu deduzir essas equações de fato desde o balanço de massa no sistema até chegar naquilo que o problema pede para a gente. Então, inicialmente deduzindo a equação de projeto para os reatores descontínuos, a partir da equação geral do balanço de massa no sistema, onde é o termo de entrada menos a saída, mais ou menos a geração ou consumo é igual ao acúmulo. Se a gente fizer esse balanço de massa geral para uma espécie química A, por exemplo, um reagente genérico A, como por exemplo esse que foi apresentado na equação, nós temos que o fluxo molar de A na entrada, menos o fluxo molar da espécie A na saída, mais o termo de geração ou consumo, é igual ao termo de acúmulo, e resultando na equação 2. Entretanto, a gente possui algumas considerações a respeito dessa equação 2. A primeira delas é por se tratar de um processo descontínuo, conforme foi mencionado anteriormente. Isso faz com que o fluxo molar da espécie A na entrada seja igual ao fluxo molar da espécie A na saída, que é igual a zero, por motivos previamente supracitados. Além disso, se a gente considerar que é um sistema uniforme, isto é, um sistema onde a concentração, a temperatura e a pressão são constantes independentemente da posição aqui no reator, a integral da velocidade vezes o diferencial do volume pode ser resumida como a velocidade vezes o volume. Então, se a gente substituir essas duas considerações na equação 2, essa equação pode ser reescrita da seguinte forma. A velocidade da reação vezes o volume é igual ao termo de acúmulo. Se a gente isolar aqui, por exemplo, o diferencial do tempo, que é aquilo que a gente está objetivando encontrar nessa questão, a gente tem, e aplicando posteriormente a integral dos dois lados, a gente tem que a integral de zero até o tempo de reação em relação ao diferencial de tempo é igual à integral do número de mols da espécie A no início até o número de mols da espécie A no final, vezes a diferencial do número de mols da espécie A, dividido pela velocidade multiplicada pelo volume. Entretanto, o problema traz para a gente duas considerações. A primeira é que a velocidade da reação é uma reação de primeira ordem, ou seja, ela pode ser reescrita como menos K vezes a concentração da espécie A. E, além disso, a concentração da espécie A, ela nada mais é do que o número de mols da espécie A dividido pelo volume. Dessa forma, então, se a gente substituir essas considerações na integral, a gente tem que o tempo de reação, na verdade, ele vai ser integral do número de mols da espécie A no início até o número de mols da espécie A no final, vezes o diferencial do número de mols da espécie A, dividido por menos K, da constante da velocidade de reação, vezes a concentração, que nesse caso aqui foi substituída pelo número de mols da espécie A dividido pelo volume, multiplicado pelo volume, conforme foi apresentado aqui. Perceba então que o termo do volume ele pode ser simplificado, de forma que a integral se resume somente à integral do número de mols da espécie A no final, até o número de mols da espécie A no início, com relação ao diferencial do número de mols da espécie A, multiplicado pela constante, vezes o número de mols da espécie A. Percebam aqui que a gente inverteu os limites de integração mediante esse sinal negativo que apareceu aqui para a gente anteriormente. Se a gente resolver essa integral, a constante da reação, como o próprio nome sugere, é uma constante, então ela pode sair da integral, de certa forma, e a integral de dNA dividido por NA nada mais é do que o logaritmo natural. Na verdade, é o logaritmo natural da diferença. Entretanto, a diferença entre dois logaritmos naturais nada mais é do que o quociente desses dois logaritmos. Então, a gente substituindo duas observações que foram apresentadas anteriormente, a primeira delas é de que o número de mols da espécie A ele é 75% do seu valor inicial, ou seja, 75% de NA0, e a constante foi escolhida como sendo 0,0045 segundo a menos 1. Se a gente substituir essas equações, essas observações na equação anterior, a gente encontra que o tempo de reação é aproximadamente 63,93 segundos, que traduzido em minutos é aproximadamente 1,065 minutos.
Até esse momento, a gente não pode discutir tanta coisa assim. A gente sabe somente que é uma reação que leva aproximadamente um pouco mais de um minuto para ocorrer. Entretanto, a partir do segundo item que foi solicitado para que a gente resolvesse, a gente consegue extrair um pouco mais de informação. Então vamos partir para a segunda parte do problema. A segunda parte do problema, ela pergunta para a gente qual foi a conversão e discutir posteriormente o resultado obtido. Então, da definição de conversão propriamente dita, a definição de conversão nada mais é do que a diferença do fluxo molar da espécie A, ou seja, o fluxo molar da espécie A na entrada, ou seja, aquele que foi alimentado ao reator, menos o fluxo molar da espécie A na saída, dividido pelo fluxo molar total que foi alimentado, no caso na entrada. Percebam que esses termos podem ser simplificados, o que sobra somente um, menos o fluxo molar da espécie A na saída, dividido pelo fluxo molar da espécie A na entrada. E a gente pode fazer ainda algumas considerações. Esse fluxo molar, ele na verdade é o produto da concentração vezes a vazão volumétrica. Se a gente fizer uma análise dimensional bem breve, a gente percebe que a concentração ela é dada em quantidade de matéria por volume e a vazão volumétrica ela é dada em volume dividido por tempo. Então percebam que a dimensão de volume ela é cancelada. Além disso, a concentração, conforme foi apresentada anteriormente, ela pode ser dada pelo número de mols da espécie A dividido pelo volume. Então, se a gente substituir essas duas considerações aqui na definição da conversão, a gente encontra também, além disso, acabei esquecendo, se a gente considerar que essa espécie A ela é um fluido incompressível, ou seja, um fluido que apresenta uma densidade constante, a gente pode assumir que a vazão volumétrica na saída também é igual à vazão volumétrica na entrada. Então, se a gente substituir essas duas considerações na definição da conversão, aqui, por exemplo, a gente substituiu que o fluxo molar da espécie A, na verdade, é a concentração da espécie A vezes a vazão volumétrica, a mesma coisa aqui para o denominador, entretanto, em termos da entrada. Se a gente levar em consideração que a concentração da espécie A é o número de mols da espécie A dividido pelo volume, a mesma coisa também para a entrada, percebam que o volume pode ser simplificado, e a gente fica somente em termos do número de mols da espécie A, tanto na entrada quanto na saída. Substituindo novamente aquelas considerações que foram feitas anteriormente, a gente encontra uma conversão de aproximadamente 25%. Eu gostaria de relatar um ponto relativamente importante aqui, é porque apesar da gente ter falado que não é um processo contínuo, acabaram surgindo alguns termos como, por exemplo, a vazão volumétrica e o fluxo molar. Entretanto, se a gente observar, após todas as deduções que a gente fez, não que elas estejam incorretas, mas acabou que a equação final da conversão ela ficou somente em termos do número de mols, o que é verdade para um processo descontínuo, uma reação descontínua, conforme essa que foi apresentada anteriormente. Bom, então a gente agora pode fazer um paralelo, já que a gente encontrou uma conversão de aproximadamente 25%, se a gente lembrar do tempo obtido anteriormente, foi um tempo um pouco maior que 1 minuto. Então a gente pode perceber que é uma conversão relativamente baixa e um tempo também relativamente baixo. Então a vantagem do reator descontínuo é justamente essa. Ele permite com que o tempo de reação seja elevado, porque não precisa ser alimentado continuamente. A gente vai ver um pouco mais lá na frente, por exemplo, a gente consegue proporcionar um tempo de residência elevado para um reator descontínuo. Isso favorece também a conversão. Então a gente acabou encontrando uma conversão baixa para um tempo de reação também relativamente baixo. Isso poderia ter sido, não evitado, mas é claro, dependeria de uma análise um pouco mais profunda, mas a gente poderia alcançar uma conversão relativamente maior, com um tempo de residência maior também. Partindo agora então para a letra B, o item B do problema. O item B pede para que a gente defina uma vazão volumétrica entre 1 e 50 litros por hora e uma vazão molar de entrada da espécie A de 1 até 100 mol por hora. E a partir da definição desses parâmetros, e utilizando a constante da taxa que foi definida anteriormente, determinar o valor de um reator de tanque com agitação, ou um reator CSTR, operando na condição de mistura perfeita, para atingir a conversão que foi encontrada no item A. Lembrando que essa conversão foi de 25%. Além disso, ele pede para a gente determinar a concentração de A na entrada do reator e, posteriormente, discutir o resultado obtido. Só um instante. Bom, o problema ele fornece para a gente escolheu uma vazão volumétrica no valor de 35 litros por hora, escolhida arbitrariamente por nós. A gente determinou também uma vazão molar na entrada de 67 mols por litro. A constante de reação permanece aquela do item anterior, do valor de 0,0045 segundo a menos 1.
Ele questiona para a gente qual o volume do reator contínuo de tanque agitado que vai ser utilizado, a concentração da espécie A na entrada do reator, para que se atinja uma conversão de 25%, aquela que foi encontrada no item anterior, considerando ainda uma reação de primeira ordem, e operando, no caso de um reator contínuo, com agitação operando na condição de mistura perfeita, como por exemplo esse aqui da foto. Novamente, deduzindo a equação de projeto a partir do balanço de massa, em termos didáticos, né? Na equação geral, a gente tem que a entrada menos a saída, mais ou menos a geração ou consumo é igual ao acúmulo. Se a gente reescrever essa equação em termos de uma espécie genérica A, como por exemplo a da questão, a gente tem que o fluxo molar, ou a vazão molar da espécie A na entrada, menos a vazão molar da espécie A na saída, mais o termo de geração ou consumo, é igual ao termo de acúmulo. Assim como a gente teve algumas considerações para um processo descontínuo, a gente também tem algumas considerações para um processo contínuo, como esse que está sendo apresentado, um reator contínuo com agitação, conforme o próprio nome sugere. Quando a gente fala de um processo contínuo, um processo em estado estacionário, a gente tem que o termo de acúmulo ele pode ser igualado a zero. Além disso, se a gente considerar que aquilo que foi fornecido pelo próprio enunciado, né, do reator operar na condição de mistura perfeita, a gente assume que as variáveis como a concentração, a temperatura e a pressão são constantes no volume. Dessa forma, a integral pode ser resumida apenas como a velocidade da reação vezes o volume. Dessa forma, a equação 2 pode ser reescrita como a velocidade da reação vezes o volume é igual à diferença da vazão molar da espécie A. Se a gente isolar o volume, que é aquilo que nos interessa nessa questão, o volume nada vai mais ser do que a diferença da vazão molar dividido pela velocidade. E apenas a título de facilitar as contas, a gente vai ver um pouco disso mais lá na frente, a gente pode colocar o negativo na velocidade da reação e inverter os dois termos aqui na frente. Isso porque a questão pede para que a gente encontre o volume a partir de uma determinada conversão. Da definição de conversão, a conversão é dada pela diferença da vazão molar da espécie A na entrada, menos a vazão molar da espécie A na saída, dividido pela vazão molar da espécie A na entrada. Então percebam que se a gente isolar esse termo aqui de cima, a vazão molar na entrada menos a vazão molar na saída, é o mesmo termo que está aparecendo aqui. Conforme foi dito, né? Se a gente tiver, então, a diferença desses termos, nada vai mais ser do que a conversão vezes a vazão molar da espécie A na entrada. E se a gente isolar a vazão molar na saída, ela vai ser a vazão molar na entrada menos a conversão vezes a vazão molar na entrada também. Isso aqui pode ser, é claro, colocado em evidência, mas é importante a gente guardar esse resultado porque ele vai ser útil para a gente daqui a pouco. Então, dando continuidade aqui ao problema, aquela equação de projeto. A equação de projeto, a gente estava parado nela, na conversão, vezes a vazão molar, dividido pelo negativo da velocidade da reação. Se a gente fizer aqui algumas considerações, assim como a gente fez no item anterior, de que a vazão molar da espécie A ela é a concentração vezes a vazão volumétrica, a gente pode isolar aqui, por exemplo, o termo da concentração, que vai acabar sendo a vazão molar dividido pela vazão volumétrica. E assim como foi feito em itens anteriores, considerando que essa espécie A seja um fluido incompressível, ou seja, um fluido que apresenta uma densidade constante, essa equação ela pode ser reescrita da seguinte forma. O volume vai ser o produto da conversão vezes a vazão molar, dividido pela constante, que foi escolhido o valor no item anterior, vezes o quociente da vazão molar na saída, dividido pela vazão volumétrica. Eu acredito que vocês ainda lembrem daquela vazão molar que a gente encontrou na página anterior, bem no finalzinho da página anterior. Então, se a gente substituir aquela consideração aqui, a gente percebam aqui que essa vazão molar na entrada ela pode ser simplificada com a vazão molar da entrada aqui de cima, ou seja, esses termos podem ser cancelados. Dessa forma, a gente fica no volume de um CSTR em termos apenas da conversão, da constante, e aqui também continua da conversão, e da vazão volumétrica. Então, se a gente substituir os valores, a conversão, na verdade, foi de 0,25 ou de 25%, dividido pela constante da taxa, que foi escolhido um valor de 0,0045, 1, né, que é um valor fixo, menos 0,25, que foi o valor da conversão, dividido pela vazão volumétrica. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Se a gente fizer uma análise dimensional, a gente percebe que a constante da taxa ela foi escolhida arbitrariamente na dimensão de tempo, né, do inverso do tempo, ou seja, segundo a menos 1. Entretanto,
Esse item aqui pede para que a gente escolha uma vazão volumétrica em litros por hora. Então, a única mudança que a gente teve aqui, por exemplo, desse slide para o slide anterior, foi realmente a conversão dessa vazão volumétrica em termos de litros por segundo. Isso acaba apenas ressaltando a importância da gente escrever essas dimensões aqui no final para que a gente acabe no resultado correto, né? Eu confesso que eu tinha escrito aqui em termos de litros por hora, entretanto, eu vi que esses termos não faziam muito sentido e foi quando eu, de fato, realizei a correção utilizando o fator de conversão adequado. Com isso, a gente encontra um volume de 0,72 litros. E, por fim, a questão pede para que a gente encontre a concentração da espécie A no reator, na entrada do reator, bem da verdade. Então, conforme foi definido aqui e em outras situações também, a vazão molar é o produto da concentração vezes a vazão volumétrica. Então, se a gente isolar a concentração, ela vai ser o quociente, né, da vazão molar de A na entrada dividido pela vazão volumétrica. Aqui a gente não tem problema com relação às unidades, porque ambas foram dadas em mol por hora e litro por hora, ou seja, o termo hora acaba sendo cancelado na dimensão de tempo, e a gente encontra uma concentração na entrada de aproximadamente 1,914 mol por litro. Bom, agora fazendo uma breve discussão com relação ao que foi os resultados obtidos no item A, um reator contínuo ele pode apresentar algumas vantagens com relação a um reator descontínuo, né? Apesar do reator descontínuo ele tem a vantagem de conseguir um tempo de residência elevado, já para o reator contínuo isso é um pouco difícil, né, por se tratar, claro, de um processo contínuo. Entretanto, isso pode ser vantajoso para uma empresa, né, caso ela tenha processos subsequentes, como, por exemplo, uma purificação, alguma coisa do tipo. Ela não teria que aguardar tanto tempo como, por exemplo, aguardaria se caso fosse um reator descontínuo. Né, apenas uma comparação com o item anterior. A gente observa também que foi um volume obtido relativamente pequeno, né, pouco menos de 1 litro, então não é um volume de reator tão grande. Entretanto, cabe lembrar aqui também que foi uma questão que pediu para que a gente resolvesse considerando uma conversão baixa, né, a conversão que a gente encontrou no item anterior, de apenas 25%. E por razões previamente citadas, né, caberia uma análise um pouco mais profunda da reação para ver se realmente valeria a pena, se 25% seria um valor adequado ou não. Dando continuidade agora ao item C, novamente, né, utilizando os dados que foram definidos nos itens A e B, ele pede para que a gente determine o volume de um reator tubular agora, operando na condição de escoamento em pistão, e discutir o resultado obtido. Bom, e novamente, então, dividindo, né, em duas partes, o problema nos fornece, né, uma vazão volumétrica de 35 litros por hora, novamente, né, efetuando a conversão para litros por segundo, como eu falei anteriormente, uma vazão molar da espécie A na entrada de 67 mol por litro, uma constante de 0,0045 segundo a menos 1. Ele pede para que a gente encontre o volume de um PFR, né, um Plug Flow Reactor, que no caso é um reator tubular ideal, operando na condição ideal, considerando ainda uma reação de primeira ordem, ou seja, cuja velocidade é dada pela equação, menos K vezes a concentração da espécie A, considerando um reator tubular operando na condição de escoamento em pistão. Bom, novamente, se a gente fizer deduzir aquela equação de projeto, se a gente aplicar o balanço de massa apenas para uma pequena região desse volume do reator, como esse ΔV que está aparecendo aqui, a gente tem que a entrada menos a saída, mais ou menos a geração ou consumo é igual ao acúmulo. Se a gente fizer esse balanço para uma pequena espécie A que vai adentrar essa pequena região ΔV aqui, em termos de um reagente genérico A, como o da questão, né, a gente encontra aqui o fluxo molar da espécie A, ou a vazão molar, bem aqui nessa entrada, ou seja, nessa passagem em V, subtraindo do fluxo da vazão molar da espécie A nessa segunda etapa do comprimento, no volume V mais ΔV, mais o termo de geração ou consumo, é igual ao acúmulo. Novamente, a gente pode fazer algumas considerações, como a gente estava fazendo para os itens anteriores, né? E a primeira delas é que, por se tratar de um processo em estado estacionário, o termo de acúmulo ele pode ser dito como zero. E considerando que esse reator está operando também na condição de mistura perfeita, né, ou seja, um sistema uniforme, a gente tem que as variáveis como concentração, temperatura e pressão são constantes nesse intervalo ΔV aqui.
Dessa forma, essa integral ela pode ser reescrita como a velocidade vezes o ΔV. Apenas uma observação, para esse caso em específico, né, por se tratar de um reator tubular e devido ao fato de a gente estar aplicando o balanço num pequeno volume, né, ΔV, esse termo aqui ele acaba sendo ΔV e não somente o V, como estava sendo nos dois exemplos anteriores, porque lá a gente estava tratando do sistema de uma forma geral. Dessa forma, a equação 2 pode ser reescrita como velocidade vezes o ΔV, se a gente isolar esse termo, né, considerando que esse aqui seja zero, vai ser o fluxo molar em V mais ΔV, menos o fluxo molar em V. Se a gente isolar a velocidade da reação e considerar que a gente está tratando de um volume infinitesimal, ou seja, um volume muito pequeno, fazendo esse volume tender a zero, a gente acaba aplicando a definição da derivada, de forma que a velocidade passa a ser dada pela diferencial da vazão molar de A, dividido pela diferencial do volume. Se a gente isolar o volume, que é aquilo que é de interesse para nós nessa questão, a gente encontra aqui a integral do volume em relação a dV é igual à integral do fluxo da espécie A na entrada, até o fluxo da espécie A na saída, vezes a diferencial do fluxo da espécie A dividido pela velocidade. Novamente, a gente pode fazer aquelas considerações de que a vazão molar nada mais é do que o produto da concentração vezes a vazão volumétrica, e se a gente aplicar a diferencial, na verdade aqui seria um DFA, né, a diferencial da vazão molar da espécie A, ela seria a diferencial da concentração vezes a vazão volumétrica. Então, guardando aquelas considerações que foram feitas anteriormente, a equação pode ser reescrita da seguinte forma. A integral de 0 até V em relação a dV seria o volume, e ao invés de integrar em relação à vazão molar da espécie A, a gente passa a integrar. Os limites de integração são escritos em termos da concentração da espécie A, vezes o diferencial da concentração, vezes a vazão volumétrica, dividido pela velocidade. Se a gente fizer aquela artimanha que a gente fez anteriormente de somente imprimir o sinal negativo em relação à velocidade, isso vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente substituir. Os limites de integração eles podem ser invertidos, né, conforme foi apresentado anteriormente, e a gente passa a escrever substituindo aqui a consideração de que a gente está tratando de uma reação de primeira ordem, conforme foi apresentado aqui. Percebam que o sinal negativo ele acaba fazendo com que essa inversão seja matematicamente possível, considerando que a vazão volumétrica e a constante da taxa sejam, de fato, constantes, a gente tem que a integral do diferencial da concentração dividida pela concentração é o logaritmo natural, na verdade, da diferença, e a diferença de dois logaritmos naturais nada mais é do que o quociente desses dois termos do logaritmo natural. Se a gente fizer duas considerações que já foram feitas anteriormente, a primeira delas é de que a espécie A é um fluido incompressível, ou seja, um fluido que apresenta uma densidade constante. Dessa forma, a vazão volumétrica na entrada é igual à vazão volumétrica na saída, e conforme foi apresentado anteriormente, né, a concentração ela nada mais é do que o número de mols da espécie A dividido pelo volume. Dessa forma, a gente pode reescrever essa equação que foi obtida aqui finalmente, como sendo a vazão volumétrica na entrada, por razões explicadas anteriormente, dividida pela constante da taxa, vezes o logaritmo natural. Percebam que agora a gente escreveu em termos do número de mols da espécie A no início, dividido pelo volume, e o número de mols da espécie A no final, dividido pelo volume. Percebam então que esse volume pode ser simplificado, cancelado, e a gente pode escrever essa equação somente em termos da vazão volumétrica, da constante da taxa e do logaritmo natural. Então, substituindo aquelas considerações que foram feitas anteriormente, a gente tem que o número de mols da espécie A é igual a 75% do seu valor inicial, o que acarretou numa conversão de 25%, substituindo o valor da vazão volumétrica de 9,722 vezes 10 elevado a menos 3, dividido pela constante da taxa, vezes o logaritmo natural do número de mols da espécie A. Percebam que o número de mols da espécie A na entrada pode ser simplificado. Se a gente fizer uma análise dimensional, a gente fica somente em termos do volume, né? E a gente encontra um volume de um PFR de 0,621 litros. A gente pode fazer já uma breve discussão em relação a esse resultado obtido com o volume que foi obtido para um CSTR. Se a gente lembrar, o volume do CSTR foi de 0,72 litros. Já o volume de um PFR ele foi de 0,621 litros. Ou
seja, foi um volume de aproximadamente 0,1 litro, né, menor. Isso porque o PFR ele experimenta todas as taxas, né, todas as conversões. É algo que vai ser debatido na próxima questão, né, por se tratar de uma questão que o objetivo é justamente realizar essa comparação. Já um CSTR, né, ele opera somente em uma única taxa constante, que é algo que o Guilherme vai falar nessa questão que está por vir. Bom, agora nós vamos tratar uma questão que vem, justamente como o Caio falou, aprofundar essa discussão da comparação dos volumes necessários, tanto para o PFR quanto para o CSTR, a uma dada condição de operação. E principalmente, o que eu particularmente considero uma, um aspecto interessante dessa questão é que ela propõe essa discussão em termos de numéricos, em termos de dados experimentais, que é útil para quando nós estamos trabalhando com reações não elementares ou aquelas que têm um comportamento um pouco distinto dos exemplos práticos do livro. Então, vamos começar aqui. A reação exotérmica irreversível de 2A mais B eleva a C ocorre em fase gasosa, o que já diz para a gente que ela é passível de ocorrer tanto no CSTR quanto no PFR, né, em condições ideais. Ela ocorre em um reator adiabático com escoamento contínuo, tendo uma alimentação equimolar de A e B. O gráfico da razão do fluxo molar de entrada de A sobre a taxa de reação de A, o negativo da taxa de reação de A, é dado abaixo, né, o famoso diagrama de Levenspiel. E então a primeira etapa dessa questão envolve justamente dizer qual é o volume necessário de PFR para atingir esse valor de conversão de 35%. Bom, primeiro a gente vai retomar um pouco as deduções do Caio. Eu não vou me aprofundar muito nessa, porque já foi apresentado e ia tomar muito tempo. Mas é só para mostrar que, no caso do PFR, novamente, reiterando, existe uma dependência entre os fluxos molares e o escoamento dentro do tubo, ou seja, a porção percorrida do volume interior do tubo. E aí, considerando que o reator está operando em estado estacionário, né, o termo de acúmulo é zerado, o que leva, então, a gente, novamente, evidenciar um aspecto diferencial, né, do fluxo molar pelo volume percorrido. E aí, fazendo a devida separação de variáveis, leva a nossa equação de projeto na forma integral, como já foi mostrado. E aí, aplicando o conceito da conversão para que essa equação de projeto seja compatível com o gráfico mostrado, né, preciso que a gente coloque ela em termos da conversão. E é isso que nós estamos propondo aqui, ó, retornar o conceito da conversão e mostrando que o diferencial do fluxo molar equivale ao produto negativo do fluxo molar de entrada vezes o diferencial da conversão. E aí, então, combinando as duas equações anteriores, levamos a equação de projeto na forma integral, agora em termos da conversão. Então, notem que o volume do PFR pode ser igualado à integral em relação ao diferencial da conversão, de 0 até um valor XA, que no caso do problema foi especificado 35%, né, 0,35%, e essa integral vezes a razão do fluxo molar de entrada pelo negativo da taxa de reação. Pela definição de integral, a gente pode fazer uma análise gráfica de que o volume do PFR deve ser equivalente à área descrita abaixo da curva, né? A área que ocupa descrita abaixo da curva no diagrama de Levenspiel até o ponto especificado de conversão de 35%, né, aplicando o teorema fundamental do cálculo. Geometricamente, como se trata de até esse ponto do diagrama, a curva tem um comportamento retilíneo decrescente, a área descrita abaixo dela equivale então à área de um trapézio, e ela pode ser dividida geometricamente numa área triangular, mais uma área retangular abaixo dela. Esse tipo de
esse tipo de análise é feita porque, logicamente, essas formas geométricas são bastante simples e têm equações de área bastante fáceis de se trabalhar. E aí, aplicando a substituição numérica, a gente tem que o volume final do PFR é de 78.750 metros cúbicos, que em termos de litro equivale a 7,875 vezes 10 a sétima litros. É um volume bastante grande, que pode ser justificado, primeiro pela faixa de conversão coberta, que é uma faixa extensa, então, logicamente, isso envolve um aumento no volume, e também porque, particularmente, né, dessa reação, até o ponto de 35% de conversão, a, a taxa de reação, a velocidade de reação apresenta um comportamento crescente com base na conversão. O que, para o diagrama de Lewis-Milner, que nós tratamos de inverso da taxa de reação, implica que essa curva vai apresentar um comportamento linear decrescente até o ponto de 0,35, ou seja, até esse ponto, conforme a conversão aumenta a conversão, a, o PFR, além do volume necessário aumentar, né, em comparação ao CSTR, como nós vamos ver daqui a pouco, acaba sendo uma escolha inferior, porque o CSTR trabalha a equação de projeto do CSTR envolve apenas dados pontuais, ou seja, eu literalmente uso o equivalente eu busco no gráfico exatamente o ponto de 35% de conversão, estudo o valor equivalente no eixo Y e delimito essa na área, que no caso seria equivalente à área em azul. Então, eu poderia escolher, por exemplo, trabalhar com o CSTR nesse tipo de condição e ocupar um volume bem menor. Agora, a gente vai discutir mais a fundo o caso do CSTR na próxima questão, que envolve o cálculo do volume necessário de CSTR para se atingir 55% de conversão. E aí, relembrando rapidamente o balanço, vamos lá, para o caso do CSTR, né? E considerando que estamos em um estado estacionário, nós temos que a equação de projeto, ela, como eu disse anteriormente, ela só depende de condições pontuais, ou seja, da diferencial de fluxo na entrada e saída, e dividido pela taxa de reação no ponto de operação, né, citado, ou seja, para uma conversão equivalente a uma conversão de 55%. Mas ainda falta a gente botar essa equação em termos de conversão, então nós novamente vamos aplicar o conceito de conversão, a definição, e combinando essas equações, nós temos que o volume do CSTR equivale ao produto dessa taxa, dessa razão entre fluxo molar e taxa, apresentado no eixo vertical, vezes a conversão atingida, que matematicamente equivale, por comparação gráfica, equivale à área de um retângulo, já que a base é dada pelo avanço de conversão, né, que é a distância da conversão, do ponto final de conversão até a origem do gráfico, e a altura é o equivalente, né, dessa conversão em termos da razão de fluxo e taxa, a distância desse ponto de operação até o, a- o, o eixo horizontal do gráfico. Em termos numéricos, isso significa dizer que o volume do CSTR, para atingir essa conversão estipulada, equivale a 137.500 metros cúbicos, que em termos de volume é 1,30, em termos de litro, perdão, é 1,375 vezes 10 oitava. Perceba que já é um volume maior do que o calculado anteriormente do PFR, apesar de não ser uma comparação justa, porque o PFR estava trabalhando foi dimensionado para uma conversão de 35%, enquanto esse foi dimensionado para uma conversão maior. Mas eu só quero ressaltar que, né, nessa condição estipulada pelo problema, a curva já apresenta já está, a gente já entra num ponto da curva onde o comportamento que eu tinha enfatizado anteriormente se inverte. Agora,
Antes, com a medida que a conversão avançava, o volume necessário de CSTR se tornava cada vez menor, porque a área retangular ia reduzindo. A partir de agora, de 0,35 em diante, para conversão, essa área retangular vai começar a aumentar. E aí, então, significa dizer que a taxa de reação agora se reduz linearmente com o consumo de reagente, ou seja, o seu inverso aumenta linearmente com o avanço da reação. Então, cada vez mais vai precisar se eu pudesse ir trocando os volumes dos reatores, eu ia precisar de CSTRs cada vez maiores. E aí, por fim, a letra C vem trazer justamente essa comparação entre os dois tipos de reatores para uma condição, né, de operação que leva a uma conversão de 75%. E aí ela nos indaga qual seria a melhor escolha de reator, pedindo que nós sustentemos nossa resposta, né? Nossa decisão. E, bom, com os conceitos que eu já apresentei aqui nas letras anteriores, já dá para perceber graficamente que o PFR, em termos de custo, né, de material para montagem, como ele ocupa um volume bem menor, ele provavelmente é a opção mais viável. E por que que isso ocorre? Porque o ponto de 75% de conversão já é o ponto final da curva, ou seja, ela está hum, situada nessa região onde a área abaixo da curva torna-se menor do que a área retangular, que equivale ao volume do CSTR. Mas antes de passar para a resolução numérica, eu vou só ressaltar que, apesar da questão ter solicitado, perguntado qual é a melhor opção em termos de PFR ou de CSTR, ainda há um design mais otimizado para essa questão, e seria associar os dois tipos de reatores em série. Ou seja, até o ponto de 35%, que é onde o diagrama mostra um comportamento favorável para o uso de CSTR, eu poderia empregar um reator CSTR para atingir essa conversão de 35%, e a partir daí eu passo a bola para o PFR, que é a melhor opção para essa segunda metade da curva, porque nessa porção, a área abaixo da curva, se torna menor do que o equivalente retangular. Agora vamos, por fim, resolver numericamente a questão. O volume calculado para o PFR, para até 75%, é de 178.750 metros cúbicos, enquanto que no CSTR é 337.500 metros cúbicos, quase o dobro. Justamente porque é uma operação que engloba uma ampla faixa de conversão. E aí as razões para isso, Caio, deu até uma mencionada, né? A gente vai discutir mais à frente agora com um artigo que traz bastante informação para a gente justificar a natureza desse comportamento. Mas de antemão, já se pode dizer que no estado estacionário, né, ou seja, onde os parâmetros não mudam com o tempo, o CSTR, por ser um reator que opera em condição de mistura perfeita, ele significa dizer que a reação nele, em toda a sua extensão, ocorre a uma taxa constante. Logo, quando eu defino uma conversão determinada, a reação necessariamente vai ocorrer na taxa que concorde com esse grau de conversão, ou seja, com essa mudança de concentração. Enquanto o PFR, ele opera em taxas diferentes para cada porção infinitesimal de sua extensão, como a gente já mostrou na dedução da equação de projeto. E por essa razão, para amplas faixas de conversão, normalmente o PFR se apresenta como uma condição mais viável. Porém, deve se atentar para situações particulares de cada reação, que existem casos específicos onde em algumas faixas de operação o CSTR ainda é mais viável, mesmo em amplas faixas de conversão.
justamente por causa daquele comportamento peculiar da curva de Levi-Spilk. Bom, agora dando continuidade à parte 2 desse vídeo, consiste na apresentação de um artigo, né, que tenha sido utilizado, né, que tenham sido obtidos dados cinéticos. Bom, esse aqui é o artigo que a gente escolheu, né, o título do artigo é Modelagem e Simulação de um Reator Tubular para a Reação de Formação do Acetato de etilo. Tem como autores Isabelle Moreira, Matheus Yurk, Rafaela Moreira e Emerson Martins. Na verdade, esse foi um artigo apresentado entre os dias 14 e 15 de março de 2019, né, durante o Simpósio Paranaense de Modelagem, Simulação e Controle de Processos. Interessante observar, né, que não foi apresentado numa área diretamente voltada, né, à parte de engenharia química, de fato. É claro que são disciplinas complementares, né, mas é interessante observar o quão forte essa parte de cinética química está presente, né, que está relacionada também em outras áreas, como, por exemplo, a área de modelagem e simulação de processos. Foi um artigo apresentado em Curitiba, no Paraná. Essa aqui é apenas uma breve capa do artigo. Então, dando uma breve introdução, né, inicialmente os autores eles trazem algumas relevâncias do acetato de etila, né, que foi o éster que foi produzido. Né? Na verdade, o acetato de etila ele é um éster, que ele é inflamável, pouco volátil e incolor. Ele também é líquido nas condições ambientes. Ele é um éster, esse éster, né, na verdade, ele é utilizado na fabricação de vernizes e tintas, também é utilizado na fabricação de adesivos e também na fabricação de esmalte. O acetato de etila, ele pode ser obtido através da reação do ácido acético juntamente com o etanol, né, na presença de ácido sulfúrico, formando, é claro, o acetato de etila juntamente com água. Novamente, uma breve introdução, em seguida, os autores eles trazem algumas relevâncias do estudo que foi feito e apresentado no artigo. A primeira delas seria a relevância de otimizar esse processo, né, o processo de obtenção do acetato de etilo. Isso ocorre por um motivo principal, bem da verdade. Existem atualmente aqui no Brasil, e quando eu falo atualmente, eu me refiro atualmente porque foi um artigo relativamente recente, né, do ano de 2019. Atualmente, essas duas empresas, Rodia e Cloretil, elas são responsáveis pela produção de acetato de etila no Brasil, quase que de forma majoritária. Né? Apenas a título de curiosidade, a empresa Rodia, entre os anos de 2015 e 2016, ela foi detentora de aproximadamente 92% da produção do acetato de etila, o que acaba tornando um cenário extremamente competitivo, né? Quando se trata de apenas duas indústrias que detêm, né, esse poder de fabricação. Ou seja, quando a gente consegue, né, alcançar uma determinada otimização de extrema relevância, é capaz de aumentar a produção, reduzir custos e, consequentemente, né, o interesse atualmente, que é aumentar o lucro. Essa otimização ela foi proposta em um PFR, na verdade um Plug Flow Reactor. Ele tem outros nomes, né, quando traduzido ao português como reator tubular ideal, né, o reator em escoamento empistonado, que na verdade consiste em tubos cilíndricos concêntricos. Até o momento, né, a gente somente tinha estudado um tubo cilíndrico onde os reagentes iam sendo consumidos. Entretanto, o artigo menciona tubos cilíndricos concêntricos quando a gente está tratando de reações não exotérmicas. Entre a região anelar principal, é onde ocorre o fluxo de reagentes e dos produtos, e na região mais externa é onde ocorre o fluxo da substância, né, que pode ser tanto uma substância que vai aquecer ou que vai retirar o calor, né, que vai resfriar os reagentes que vão ser consumidos. Quando a gente fala de um plug flow reactor, conforme a gente estudou, né, a gente está falando de escoamento empistonado, e quando a gente fala em escoamento empistonado, existem outras consequências desse escoamento empistonado. A primeira delas seria o regime turbulento, e quando a gente está se tratando de um regime turbulento, existe um perfil plano de velocidade. Se esse perfil plano de velocidade, consequentemente, o tempo de residência dentro do reator ele é o mesmo para qualquer elemento do fluido, e dessa forma a gente garante que não há variação radial das propriedades, apenas uma variação axial. Bom, agora tratando um pouco da metodologia utilizada no artigo, o artigo menciona um estudo cinético de bancada, que foi utilizado para se obter os dados cinéticos da reação e, partindo deles, fazer uma modelagem para uma escala maior, por exemplo, num reator empistonado. Esse estudo foi feito através de um reator
seria equivalente a um pequeno reator embatelado, escala de pancada, onde foi adicionado 1,5 litro de álcool etílico mais 120 ml de ácido sulfúrico padrão pró-análise, né, em 60 graus Celsius. O ácido sulfúrico aqui, no caso, age como um catalisador homogêneo para promover enfim, a quebra das ligações necessárias. Ah, Ocorre, então, a adição lenta de 1 litro de ácido acético, né, que no caso, então, é o reagente limitante, e dessa forma são retiradas alíquotas de 30 ml, foram retiradas alíquotas de 30 ml a cada 30 minutos do processo. 3 minutos do processo, perdão. Ah, e com a partir dessas alíquotas é feita então a determinação de ácido acético via titulação, que é um método direto de análise para esse caso. E com isso, então, foi possível monitorar a concentração do ácido acético no meio reacional nesses intervalos regulares de tempo. Então, agora partindo para a modelagem que a autora empregou. Do estudo cinético do artigo, foi possível extrair que a taxa de reação, tanto para o reagente A, que no caso é o ácido acético, quanto para o B, que é o etanol, para o C, e o C e D, que são os produtos formados, respectivamente o acetato de etila e água, a lei de velocidade de reação é a mesma, que é uma reação de segunda ordem, independente da concentração do reagente limitante A e do reagente B, que no caso normalmente está sendo especificado como o ácido acético como reagente limitante e o álcool reagente em excesso. E aí mais os produtos, acetato de etila e água. Realizando-se então o balanço molar para a espécie A, você tem que o produto do volume pela pela variação com relação ao tempo da concentração de A, que equivale ao acúmulo de mols de A, é igual ao produto da vazão volumétrica pela concentração de entrada, menos o produto da vazão pela concentração de A na saída, menos ainda o termo de consumo, que é a constante cinética de reação, vezes as concentrações de A e B, vezes o volume do reator. Sendo então o volume definido como uma porção cilindro infinitesimal de πr ao quadrado representando a área da seção transversal, vezes um ΔZ que delimita a extensão desse volume infinitesimal. E a vazão volumétrica, então, seria como a velocidade média de entrada vezes a área da seção transversal. Então, o acúmulo da concentração de A torna-se o produto da velocidade pela diferença das concentrações na entrada e saída, dividido por esse ΔZ, que é digamos assim, uma varredura no eixo axial do reator. Menos novamente o termo de consumo, que é a constante vezes as concentrações e o volume. E a gente aplica novamente o conceito de derivada, dizendo que a derivada da concentração em relação ao tempo é igual à velocidade média vezes a derivada em relação à posição no eixo axial, é o gradiente de concentração ao longo do tubo, do reator, menos esse termo de consumo, que é K vezes CA/CB/V. E aí, devido à estequiometria da reação, a gente pode, por analogia, dizer que esse formato do termo de acúmulo pode ser estendido para os outros elementos da reação, né? Caso, chamando a atenção apenas para que, no caso de A e B, o termo de reacional é negativo porque se trata de um consumo, e para o caso dos produtos ele é positivo porque equivale a geração no balanço. Ah, ah, é importante ressaltar que esse tipo de modelagem, né, essas equações, esse tipo de desenvolvimento, é válido apenas para quando
o, a distribuição térmica no reator é uniforme, porque, ou seja, ele está a uma mesma temperatura, porque a constante cinética, o K, da reação, ela é apesar de ter esse nome constante, ela é um termo que depende exclusivamente da temperatura. Então, enquanto a temperatura for uniforme, se mantiver constante, ela também vai se manter constante, não vai variar. Mas então, para resolver, facilitar a resolução desse sistema de equações, é preciso verificar essa uniformidade de temperatura ao longo do tubo, aplicando os conceitos de termodinâmica e fenômenos de transporte, como nós vamos fazer a seguir. Então, vemos a modelagem do balanço energético. Do balanço energético tem, então, que o acúmulo de energia equivale ao produto de densidade e volume, que dá uma quantidade mássica, né, vezes a capacidade calorífica, vezes a dependência da temperatura em relação ao tempo. Então, isso é um acúmulo de temperatura, por assim dizer. Isso tudo é igual à taxa com que o sistema troca calor, mais a taxa de trabalho empregado, menos esse termo que equivale a uma saída de energia dado a ocorrência da reação. Ou seja, como é uma reação exotérmica, libera calor para as vizinhanças, então, do ponto de vista do volume de controle, é como se o sistema perdesse calor. E então ele é escrito como a taxa de reação, que tem unidade de mol por litro segundo, vezes volume, vezes a entalpia de reação, o módulo da entalpia de reação, né? Mais esses outros dois termos, que são a vazão volumétrica vezes a densidade, vezes esses dois S, que significam o conteúdo energético por unidade de massa. Então, por isso que há o produto de densidade e vazão, para que se obtenha uma vazão mássica. Então, multiplicar por esse termo que relaciona uma espécie de energia específica na entrada e saída do sistema. Então, aplicando as definições de que o calor, a taxa de troca de calor, ela é modelada segundo um mecanismo de convecção, típico desse sistema de trocador de calor. Então, a taxa de calor equivale ao coeficiente de troca convectivo vezes a área de contato, vezes a diferença de temperatura entre a porção anelar e a superfície do tubo por onde passa o meio reacional, que equivale, então, a 2πr vezes ΔZ, que seria a casca do cilindro, vezes o coeficiente de troca convectiva, vezes essa diferença de temperatura. E esse termo E apresentado anteriormente, que é o conteúdo energético, ele pode ser igualado à capacidade calorífica, ao produto da capacidade calorífica, vezes a diferença de temperatura no ponto em questão, perdão, a temperatura na entrada e a temperatura na posição em questão do eixo axial. Ou seja, aquele termo na entrada acaba zerando, porque leva em consideração ao conteúdo energético na entrada, onde a temperatura deve ser igual à temperatura de entrada, e essa diferença fica em termos apenas do conteúdo na saída. E a taxa, mais ainda, a taxa de trabalho fornecido, né, é tida como zero, já que leva-se em consideração que o escoamento nesse tipo de sistema é, de certa forma, facilitado. E ele não aplica nenhuma forma de trabalho como movimentação de peças mecânicas ou mesmo trabalho elétrico ou qualquer tipo de trabalho nesse sentido. Deve-se em conta, então, apenas a energia relacionada ao escoamento, que já está sendo levado em consideração nesses termos de entrada e saída. Então, aplicando ainda as definições de volume e vazão volumétrica introduzidas no balanço anterior, mais ainda a equação 1, que define a taxa de reação, nós temos que
o produto de densidade, capacidade calorífica e acúmulo de temperatura, que é a variação de energia no sistema ao longo do tempo, fica igual a duas vezes o coeficiente convectivo sobre o raio do tubo, vezes a diferença entre a temperatura do anel e a temperatura no ponto, né? Menos a constante de reação, perdão, vezes a concentração das duas espécies reagentes, vezes a entalpia de reação, que dá a porção de calor liberada, né, por mol reagido. Então, é a entalpia molar de reação, faltou ressaltar isso, menos a velocidade vezes a densidade, vezes a capacidade calorífica, vezes o gradiente de temperatura ao longo do tubo. Essa velocidade vem lá da definição de vazão volumétrica, e como houve a simplificação dos termos comuns entre a vazão volumétrica e o volume propriamente dito, e os outros termos que se repetem na equação, ela acaba adquirindo essa forma final. E aí, eu vou fazendo uma breve discussão dos resultados. Em regime estacionário, que o artigo apresenta, mostra-se que considera-se primeiro que os acúmulos de concentração todos são igualados a zero, porque em regime estacionário esse tipo de parâmetro não pode variar com o tempo, e o próprio conteúdo energético do sistema ao longo do tempo também não varia. E aí se observa que o gráfico à esquerda, que representa o gradiente de temperatura, por posição, mostra que o sistema basicamente opera em condições isotérmicas, ou seja, a temperatura não varia ao longo do eixo axial do tubo, ela varia brevemente ali no início, mas apenas por uma questão de condição de contorno, e logo adquire uma condição praticamente constante, ou seja, a modelagem feita anteriormente para o sistema de balanço molar, as equações produzidas podem ser facilmente resolvidas sem essa preocupação com a variação da constante de reação. Então, resolvendo essas equações, obtém-se esses gráficos de concentração por posição, que mostra que a concentração diminui gradualmente ao longo do percurso no tubo, enquanto a concentração dos produtos aumenta, até o ponto em que essas duas, tanto a geração de produtos quanto o consumo de reagentes, adquire um patamar quase que constante. Implica que a taxa de reação, afinal, à medida que avança o tubo, ela vai reduzindo, né, até o ponto de que perto da saída do tubo, ela já é praticamente desprezível, e essas condições esses parâmetros de concentração já não variam mais. Com isso, então, é possível determinar a relação entre conversão e posição no tubo, mais uma vez ressaltando que essa conversão, que está ligada também à velocidade de reação, ela aumenta conforme o meio reacional percorre o tubo, até o ponto de mais ou menos 80 metros, um pouco abaixo, na verdade, como o artigo fala especificamente de 72 metros, não se atinge mais valores muito maiores de conversão. Então, convém, por uma questão de otimização, e é por isso que esses estudos de modelagem são bastante úteis e válidos, é possível dizer que extrair de que a partir de 72 metros já não vale tanto a pena eu ampliar o reator, porque a partir desse ponto os ganhos de conversão que viriam de qualquer aumento são desprezíveis, e só estaria perdendo dinheiro, basicamente, investindo em material e não tendo o mesmo retorno financeiro em termos de produção. E aí, o artigo também faz uma abordagem em termos do regime transiente no PFR. Esse gráfico mostra a concentração dos produtos em termos pelo tempo, só que não é exatamente a concentração pura dos produtos, né? Ele faz uma metodologia para estudo do regime transiente, em que os dados, tanto de tempo quanto de concentração, são normalizados em termos de uma condição de entrada, ou seja, a concentração dos produtos, ela é dividida pela concentração de entrada de reagentes para cada fator I, né, que seria a variação ao longo do eixo
do eixo axial do tubo. E o tempo, ele é dividido, seria o tempo dividido pelo tempo de residência no reator. Ou seja, esses dois eixos, na verdade, estão apresentando dados adimensionais, que é um recurso utilizado no estudo mais avançado na engenharia de reações químicas, né, no estudo de reatores mais profundo, que não foi mostrado aqui. O artigo, ele explica ele também apresenta a construção dessa modelagem, mas a gente optou por omitir isso, porque vai um pouco além da nossa discussão que é proposta, né, para esse ponto da matéria. A gente não tem ainda as condições necessárias para discutir com tanta profundidade isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui com esse gráfico é apenas que conforme se avança no eixo axial do tubo, os alcances de concentração para os produtos aumenta, né, essa variação, cada um atingindo um determinado platô de constância, né, que seria, esses platôs equivalem ao regime estacionário. São os valores obtidos no regime estacionário de cada porção do tubo. Então, se esse gráfico não tivesse sido normalizado, é como se cada curva dessa, o fim de uma é o início da outra, basicamente. O que leva a uma conclusão de que o tipo de reator empistonado, ele basicamente equivale a uma associação em série de diversos reatores em CSTR de dimensão desprezível, ou seja, são pequenos reatores CSTR associados em série, onde a descarga de um é a alimentação do outro. E aí, com isso, é por isso que o reator em PFR opera em diversas velocidades ao longo do eixo, e é por isso que ele consegue alcançar amplas faixas de conversão sem ganho tão grande no volume. Pode passar. Então, agora, somente entrando numa finalização que os autores propõem para a gente, né, basicamente as conclusões do artigo, ele separa essa conclusão em, na verdade, duas partes. Né? A primeira parte é voltada ao regime estacionário que o Guilherme tinha explicado anteriormente. No regime estacionário, conforme o Guilherme mostrou bem naqueles gráficos, né, tanto os gráficos de concentração quanto o gráfico de conversão, alcançou-se, né, observou-se que o comportamento ele foi menos acentuado aproximadamente a partir de 80 metros, né, especificamente a partir de 72 metros. E nesse ponto já se tinha atingido uma conversão de aproximadamente 80%, né, para ser mais específico, de 79,1%. Então é como o Guilherme falou, a partir desse ponto já não seria tão vantajoso a gente construir um equipamento com um volume maior, né, porque acabaria sendo um desperdício de material. Então, dessa forma, o reator proposto, né, pelos autores seriam 24 tubulações de 3 metros de comprimento, com um raio externo de 40 centímetros e um raio interno de 20 centímetros. Por que eles fazem essa divisão de 24 tubos de 3 metros de comprimento? É basicamente por uma questão tanto de transporte quanto de montagem. Dificilmente a gente vai encontrar, por exemplo, uma tubulação de 72 metros. Né? Apenas a título de conhecimento, uma piscina olímpica, por exemplo, ela possui 50 metros de comprimento. Então, dificilmente a gente teria algum artifício de transporte para justamente movimentar uma tubulação de 72 metros com um raio de 40 centímetros. Então, acaba fazendo essa divisão de 24 tubos de 3 metros de comprimento justamente por uma questão de espacial, né? Uma questão da facilidade de movimentação. Por fim, a segunda parte que os autores trazem é uma discussão voltada ao regime transiente, que foi uma discussão, por sinal, bastante interessante, porque eles trazem uma proposta que seria a aplicação de um modelo real daquela empresa Roja, que eu citei anteriormente, que detém 92% da produção de ésteres, e baseado numa demanda de produção dessa empresa no ano de 2008, né, a demanda deles foi de 131 mil toneladas por dia de ésteres. Considerando, por exemplo, um tempo de residência de 193 segundos e uma velocidade de escoamento de 1,49 metros por segundo, seriam necessários 4 reatores que seriam montados individualmente por 24 tubulações de 3 metros, né, o que totalizaria 288 metros. E, novamente, eles ressaltam essa questão da comodidade, né? Isso porque é muito comum a gente encontrar, por exemplo, tubulações que são vendidas no limite máximo de 3 metros, né?
por questões de transporte, conforme foi citado anteriormente. Bom, partindo então para a parte final dessa apresentação, a gente vai citar as referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo dessa apresentação. Inicialmente aqui um artigo de onde foram tiradas aquelas explicações a respeito dos diversos reatores batelados em um PFR, o artigo que foi escolhido, né, a modelagem e a simulação de um reator tubular para a formação de acetato de etila, o livro do professor Fogler, juntamente com o livro do professor Levenspiel, e a apostila de cinética, ou apostilão de cinética, na verdade, do professor que está atualmente ministrando a disciplina para nós, professor Dr. Clarion Pinheiro. Esse é apenas um slide de agradecimento ao template, né, que a gente utilizou ao longo dessa apresentação, e também gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar fazendo esse vídeo. Né, obrigado pela atenção de todos. Guilherme, você queria falar alguma coisa agora? Não, só igualmente agradecer também pela oportunidade de a gente estar fazendo um estudo mais profundo aí dessa discussão de reatores, que é essencial para a nossa profissão, né?